Por que que os cremes, pastas, gel, seja lá o que for, não deu certo no Brasil e também no mundo? Confere nesse vídeo que eu trago a minha opinião. Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Saca aqui para mais um conteúdo e hoje a gente vai falar a respeito desses aditivos que surgiram ao longo dos anos, seja aqui no Brasil, mas principalmente na Europa, e o que parece que na atualidade não há mais aquele interesse que já foi um dia, e a gente pode relacionar com outros aditivos que tiveram ao longo do tempo e que sumiram do mapa assim 100%, tá certo? Então vamos lá, primeiro trazendo essa ideia, né, do antepassado. Antes das pastas, géis, está certo falar géis, Patrick? Tá certo, termina Mas com é L, é feio géis, falar né? géis, né? É feio, mas tá certo. Então eu vou usar no singular. Essa pasta, esse gel, né, que surgiram, tem coisas que a gente precisa falar antes, né? Vocês que já são das antigas, viram, aí você me ajuda, Patrick. Teve aquelas pedrinhas saborizadas, Chiazo, teve até que feita no Brasil, na Bahia, Ishtar. Teve, eu não sei se era, cara, X-Cloud, enfim, teve uma outra marca americana. Era Exhale, não era? Exhale, obrigado, também que foi na onda e, cara, essa aí meio que pegou o barco, o Titanic afundando, ou seja, já não tava dando certo. Depois nós tivemos a The Cloud, que eram basicamente ali frutas ressecadas com um pouco de melaço ali e tal para fazer o negócio rodar, mas não deu certo, tinha um roche próprio que ficava lá embaixo, cara, enfim, não deu certo também. E aí, qual que é essa parada? Não foi uma questão de necessidade, foi uma questão de tentar inovar o mercado, trazendo produtos que não continham a nicotina, né? Porque a nicotina ela tava realmente ali atrelada ao tabaco, né? Que é uma particularidade, né? É uma característica do tabaco, para criar que eles mesmos chamavam de soluções sem nicotina, tentando atender o próprio mercado de pessoas que gostavam do arguilha em si, mas também tentando abranger para aquelas pessoas que ou não podiam ou não queriam, mas mesmo assim gostavam do ato aí de fazer um roche, de fumar e tudo mais. E aí foi aquela coisa, vou tentar tirar para todos os lados e no final das contas você não acaba abraçando ninguém. Porque quem consumia tabaco não sentia aquele desejo por esse tipo de produto, e aqueles que tinham como uma ideologia de provar alguma coisa sem nicotina, era só uma questão de modismo, uma questão temporária, que não ia ter aquela continuidade. E esse foi o fim, né, das primeiras experiências aí que nós temos em larga escala, né, internacionalmente falando, de produtos que não traziam a nicotina. E a The Cloud, cara, foi até menos que isso, porque assim, durou muito pouco tempo. Primeiro porque o aspecto era estranho, pelo menos essa é a minha opinião, que eu vou levar pro resto da minha vida. Era não inconcebível, mas era muito esquisito você utilizar uma fruta ressecada para fazer um roche, e eu falava, pô, é um ato fumígeno e ato fumígeno tá mais atrelado, então tinha aquelas questões de ser esquisito, mas ao mesmo tempo tinha um fato muito diferente, que era a forma de preparo. Diferente, por exemplo, das pedrinhas que você podia utilizar um roche fúnel, né? Era recomendado você utilizar um roche fúnel. O The Cloud ele foi criado um roche próprio para você degustar, que era muito diferente daquilo que a gente costumava preparar, seja em roche tradicional, roche fúnel, Vortex na época, que era bem conhecido. Então, cara, isso foi assim um limitador, acabou restringindo um pouco das experiências das pessoas e tornou meio que não inacessível, mas não nada muito prático para quem queria experimentar. Ok. E aí esse ciclo, né, das pedrinhas encerrou, o da The Cloud, que foi ainda mais curto, também se encerrou, e surgiram as pastas ou cremes, né? Eu acho que a primeira foi a True Clouds. Que eu me lembro foi a True Clouds. Aqui no Brasil a primeira que eu lembro que eu vi foi a True Clouds. E você lembra qual que era o descritivo dela? Como ela se chamava? A True Clouds? Não lembro. Era Hookah Cream. Tipo, Hookah Creme. Eu acho que até na própria embalagem americana era creme. Então, parecia... E aí, cara, tem algumas questões que a gente precisa ser honesto. Porque se eu for hipócrita aqui e falar, putz, cara, mas ela merecia... Primeiro, a questão da criação da embalagem. A gente tinha um produto que parecia um cosmético, né? Tinha aquele aspecto branco, com aquele pote aquela tampa de acrílico.
e tipo, todo branco e com as cores, né? Assim, tinha corante, tinha flavorizante, beleza. Só que assim, essa apresentação, na minha opinião, não foi das mais assertivas. Porque se a gente fala de embalagem mesmo, voltada para o mundo do arguile, costumeiramente, quando se falava de pote, eram tons mais escuros. Para realmente dar essa cara de ser uma coisa maior de 18, enfim, e entre outras questões. É difícil falar de uma embalagem que teve essa tonalidade clara, porque até mesmo quando foi uma Ruka Fina, uma Starbucks, que era prata, entendeu? Que era aquela coisa de prata, é uma lata de metal. E a própria Starbucks, quando ela teve a oportunidade de criar uma linha um pouco mais elaborada, que foi a Bold, eles logo trocaram a cor da embalagem de metal por preto. E mantiveram uma identidade um pouco mais adulta, né? Na minha opinião, quando entra essa tonalidade mais escura, mostra mais sobriedade e tal. E naquele momento, quando a True Clouds ela inseriu o produto com essa embalagem branca, muito delicado, cara, não fazia muito sentido. Tanto que a True Clouds, ela foi assim, mais do que as outras, atirando para tudo quanto é lado. Era uma embalagem diferente de tudo que a gente já tinha visto, era um conceito novo, e tanto que tinha as versões com e sem nicotina. E teve até um creme, eu lembro disso exatamente, que ele tinha o sabor de tabaco. Se eu não me engano, eu comprei esse sabor. E não era, por assim, analisar agora friamente, você não acha que era uma loucura? Por exemplo, ele tinha o intuito de ser sem nicotina, mas trazer o gosto do tabaco com uma embalagem que não remetia ao nosso segmento. Ah, saca, mas tem que dar oportunidade para as coisas novas. Com toda certeza. Muitos outros produtos vieram aí para mostrar isso. Mas aquele conceito estava tão bagunçado, querendo atingir todo mundo a todo tempo, que foi até mais louco do que as experiências anteriores. Por quê? Aquele creme, você não sabia muito dosar como utilizar, seja ele sem nicotina e principalmente com nicotina. Como misturar? Vai ser com tabaco? E aí não é que faltou informação, faltou o quê? Apresentação de marca. É muito importante. É o que eu falo assim, vou dar um exemplo para vocês. Na minha humilde visão, e olha que eu criei o produto, o Tempo, eu não considero um arguile que eu vou recomendar para quem está começando. E não é porque ele é super avançado, é um custo elevado para quem está começando. Eu prefiro recomendar um arguile com custo-benefício menor, no sentido assim, um custo menor, tendo um ótimo benefício, do que chegar a oferecer isso aqui e não ser aquilo que ele está imaginando. Não é que assim, nossa, mas eu estou pensando de uma forma que eu vou perder uma venda. Não tem problema perder essa venda, mas eu não posso ser uma pessoa hipócrita de falar, não, compre o Tempo se você quer ser o primeiro narguilé. Assim como eu nunca fiz com outros modelos, por exemplo, você quer comprar um Uka, cara, Uka, Regal, qualquer outra coisa. Narguilé pequeno mesmo. Tem que ser o narguilé, o primeiro, o famoso starter pack, sabe, aquele kit de iniciante, para você entender o básico de como funciona. E aí, a True Clouds ela não tinha muito esse posicionamento de como que a gente vai atender aquele que não quer ter essa experiência de nicotina, mas também está trazendo, e a embalagem não falava-se muito sobre essa questão da diferença, não conseguia enxergar tão bem. Ou seja, tinham muitas carências no próprio produto, seja como análise de brand, aí já entra uma comunicação, ou até mesmo na construção do próprio produto, falando de material. Porque eram cores apelativas e tudo mais, só que assim, quem você estava atendendo no final das contas? Na minha opinião, ninguém. Tipo, um trabalho que ele não teve nem pé em cabeça, não é à toa que o seu ciclo também foi rápido. Na minha opinião, assim, teve aquela explosão porque ninguém conhecia, mas teve uma queda muito brusca também. É aquela coisa, para subir o que é rápido, para cair numa velocidade dupla. É o dobro da velocidade. E aquilo que vai se construindo ao longo do tempo, com uma calma, com uma paciência, ele não vai cair do dia para a noite. Então essa é a minha opinião sobre a True Clouds. É claro que, faço um parênteses, houveram, né, ao longo da nossa trajetória, assim, mundialmente falando do arguile, algumas situações onde era necessário uma mudança na composição dos produtos ou uma separação deles. Lá para 2015, se não me falha a memória, ou 2016, ou até um pouco antes disso. Porque como chegou pra gente nessa época, pode ser que isso aconteceu antes. Mas uma legislação na Europa, principalmente na Alemanha, obrigou que os elementos fossem separados, comercializados separadamente. Você tinha o tabaco e o flavorizante. Você tinha necessidade de misturá-los, comprá-los separados, misturar,
ter um tempo de maturação, o que é? Você misturar e dar um tempo dele da absorção para depois degustar. Ou seja, você vai comprar aqui uma Zig. A Zig te vende separadamente o líquido e te vende o tabaco. Você mistura, espera ali 1, 2, 3, sei lá quantos X dias, e depois desse tempo você pode consumir. É como se assim, literalmente te vendesse uma receita do bolo, mas sem um bolo pronto. Você compra a farinha, você compra ali o fermento, você compra ali o cacau, você compra o chocolate, eu te ensino todo a montar, deixo muito prático, mas depois você vai consumir. Você não vai consumir na hora, porque não dá, entendeu? Porque não vai dar o famoso bololô certo para a parada funcionar. Então assim, esse é um caso específico de uma coisa que aconteceu lá e que a gente não teve aqui, pelo menos aqui, nos Estados Unidos, enfim, coisa do tipo. Mas assim, dando continuidade, né, encerrando esse ciclo da True Clouds, a gente teve mais situações de empresas parecidas, algumas menores e algumas maiores. E aí a gente chega no, acho que assim, eu vou falar a minha opinião, e aí eu quero que você fale a sua, Patrick. Essa empresa que surgiu também aí na Europa, né, na Alemanha, foi a que mais teve tempo de trabalho e, de certa forma, eu vou fazer esse parênteses daqui a pouquinho, depois do Patrick falar, foi um game changer. Qual é a melhor definição de game changer que você poderia colocar aí, Patrick? Virada de jogo mesmo, mudou o cenário. E quem foi? A Squeezie. Exatamente. Squeezie Hookah Peixe, ela já veio com uma proposta mais sóbria, assim, começando pela embalagem, né? Uma proposta mais sóbria, né? Embalagem preta, vinha com também uma proposta de sabores mais voltadas pro que a gente consumia no narguilé. Tinha lá, por exemplo, sabor blueberry, tinha, sei lá, o sabor laranja, tinha o sabor menta. A True Clouds tinha muita mistura, né? A Squeezie, ela era mais focada acho que em pessoas que já conheciam muito bem o narguilé e queriam algo diferente. Na minha opinião, antes de falar desse adendo que eu queria falar pra vocês, do Game Changer, a Squeezie meio que parece, pra mim, que ela foi analisando toda a trajetória. Pô, esse cara pecou aqui, né? Essa marca errou nisso. E eu vou trazer um conceito. E eu vou ofertar para um público. Se ele gostar, legal. Se ele não gostar, paciência. Veio com uma identidade tranquila, muito bem definida ali na sua própria embalagem, falando também que eles não trabalhavam com nicotina, sempre sem nicotina, e mesmo mesmo com os pedidos que rolaram ao longo de toda a sua trajetória, não teve aquela força mesmo a ponto de eles mudarem o seu conceito e falar, não, a gente vai criar. Não teve. Então criaram uma essência, uma pasta, né, com esse propósito e mais do que isso, a apresentação. A Squeezie bateu na tecla sempre. Somos sem nicotina, é para você misturar com tabaco, não recomendamos você deixar ali sozinha. Você pode fazer, mas eles recomendavam sempre bastante a mistura com tabaco. Você pode usar dessa forma você pode colocar por baixo, você pode misturar com tabaco. Então sempre foi muito claro para mim desde o início. E olha que eu nem sei falar, né, soltar aqui uma frase em alemão. Sei dar oi, boa noite, bom dia no máximo. Mas sabe aquela coisa que visualmente já te conquista porque você entende? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Foi o que a Squeezie fez. Não só na Europa, mas no mundo inteiro. E por isso que ela teve todo esse renome, serviu muito de referência, sofreu com cópias aqui no nosso país por pouquíssimo tempo, mas teve cópia da Squeezie que eu achei uma das coisas mais idiotas a serem feitas. Por exemplo, você tentar copiar uma marca que é líder naquele segmento e que marca uma geração, e que é esse game changer que eu falo, cara, é uma cagada muito imensa da sua parte. Primeiro que você já tá fazendo uma coisa errada. E segundo que você tá tentando ali utilizar de um nome, de uma potência muito grande. Pelo menos a Squeezie pra mim sempre foi essa referência. E de longe ela dominou aí o mercado por muito tempo. E acredito que até hoje ainda tenha os seus adeptos. Mas como o intuito é falar, né, dessa questão, mesmo com bons propósitos, bons argumentos, todo um conceito, uma ideologia, o mundo foi mudando, certo? Aqui no Brasil a gente teve algumas poucas experiências que hoje o pessoal vende aí por 1/3 do valor de custo, menor do que o valor de custo para mandar embora as produções nacionais, enfim. E na minha opinião, eu já tinha essa noção que seria passageiro. Não é à toa porque quando se trata dessas produções nacionais eu não abri muito a minha boca aqui. Porque não é que eu desejava mal. Sabe quando você tem uma análise, mas você prefere manter
porque você pode influenciar as pessoas a criarem um hate ou alguma coisa negativa, não era o meu intuito. Então eu falei, mantenho pra mim. Se alguém me perguntar ali, tudo mais, num encontro casual, falo. Mas abrir a minha boca aqui, eu preciso entender, mais do que nunca, o meu posicionamento como comunicador, como... Eu não gosto dessa palavra influenciador, porque eu gosto da ideia do comunicar. Eu me comunico. Se você gosta daquilo que eu falo, você não vai se sentir influenciado, porque a influência vem se tornando cada vez mais, na minha opinião, um termo ruim para situações e resultados ruins, entende? Então eu gosto de ser um comunicador, de falar. E se você achar que aquilo faz sentido para sua vida, você vai usar aquilo como base e vai criar sua própria verdade, certo? Então assim, eu já sabia que tinha um tempo, porque já tinha visto muita coisa ao longo dessa minha trajetória, da trajetória do mercado. E sabendo que quando você vai numa onda, cara, você precisa saber muito bem quanto tempo ela vai durar e o tamanho dela. Se você é o primeiro a desbravar o mar e tentar criar sua própria onda, aí é uma outra história. Mas se você vai surfar, que você saiba todas as condições, todos os fatores, tudo que envolve o ecossistema ali, para saber onde você está entrando. Porque é muito fácil você surfar a onda de alguém. Difícil mesmo é você continuar a sua trajetória. Porque vai chegar um momento que você vai estar ali sozinho, e aí é o ponto que eu falo. Nós somos nós quando estamos sozinhos. Em grupo, a gente se diverte, a gente se distrai, mas quando a gente está ali sozinho, é o que define quem nós somos. Quem cada um aqui é. Não é naquele momento que a gente está na mesma onda e tudo mais. Ali é tudo oba-oba. E não é porque sozinho você vai estar mal. Não, sozinho você vai ter a própria reflexão de falar, pô, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer X, Y, Z. Enfim. E olhando, né, por essa ótica do mercado, no Brasil nem se fala. Eu já não escuto mais falar disso há muitos meses, quiçá ano. Na Europa, houve também uma redução bem drástica. A pergunta que é, e eu jogo para vocês, qual foi dessa redução ou dessa falta de interesse? Eu posso dizer alguns achismos. Saber a verdade eu não sei e eu não sou detentor dela, muito pelo contrário. Mas existe um propósito que eu preciso ser honesto. Não se compara o nível de nicotina que a gente tem aqui com qualquer outro produto fumígeno. É menor? É menor. Causa dependência? Creio eu que não. E não estou tentando ser bom samaritano. Porque eu já tive experiências que eu passei sem e não senti nada de diferença no meu organismo. E gosto de frisar, fumar faz mal. Independente do que você vai fumar. Faz mal, ok? Mas existe uma unanimidade assim. Cara, o fumar, ele é um ato que ele seja para distrair, seja para você se divertir, né? Como eu tô falando da questão do grupo. Mas ali, a maior parte das pessoas, individualmente falando, gostam pelo relaxamento, de corpo, de organismo, porque ele não afeta psicológico. Ele não tem nada de mudança psicológica. Né? O seu lado, o seu psíquico continua ok. Mas há uma questão de, por exemplo, relaxamento da nicotina, a gente sabe disso. Seja num tabaco claro, Virgínia, seja num tabaco escuro, isso acontece. Então, o fato de você estar ali consumindo uma coisa sem aquele punch, não é que a gente busca, é meio que uma consequência. E sem essa consequência, por que a causa? Por que, né, causar se não vai ter consequência, certo? Então acaba tendo essa falta da dualidade, da causa e consequência, causa e consequência. Fica só você começa a se perguntar por quê? Seja porque não tem essa parte de relaxamento, seja porque a questão do flavor também. Porque quando a gente fala que é difícil, por exemplo, a absorção de um flavorizante de chocolate no tabaco, tem aí toda uma comprovação realmente porque o tabaco tem sabor. Ah, mas quando eu fumo um tabaco mais claro eu não sinto. Ok, mas é porque ele tem outros elementos ali por cima para que não fique todo esse sabor. Já no caso de um tabaco escuro, os processos para redução, seja do próprio sabor, são menores. E é por isso que ele fica mais evidenciado. Mas propriamente o tabaco, quando se fala de burley, ele já tem um aromático e também uma questão de sabor, de gosto mais intenso. E aí cada empresa vai se ajustando para trazer o produto que deseja. Então não dá para eu chegar aqui e falar assim, pararam porque as pessoas acharam zoado. Não, porque as pessoas querem também nicotina. Eu fumo, mas também gosto da parte de ter nicotina. Eu gosto.
Se eu quero, aí já é uma outra conversa. Tem muito a ver com o que a gente já falou num vídeo recente, da questão da necessidade. Mas eu gosto. Aí a gente pode entrar num âmbito, mas aí a gente fala da questão de ser adepto à parada e tal. Beleza, mas eu tô trazendo um papo que, na minha opinião, não pode ser hipócrita. De falar, não, pessoal, porque só o gosto. Não é só o gosto, cara. Só o gosto, tem a questão do gosto, tem a questão da ausência da nicotina, tem a questão do rito, né, do ritual dele ser diferente, você preparar de um jeito que está parecendo margarina no pão. Tem coisas que, por exemplo, eu já ouvi de pessoas falar, eu não gosto, porque parece que eu tenho que passar com uma espátula. E não é pra mim, isso não é preparar um roche. Olha que super válido, na minha opinião, o argumento dessa pessoa. Porque é o lifestyle dela, é a ideologia dela. E, fato, assim como foram os outros inovações que nós tivemos ao longo do tempo, uma boa parte era da moda, porque era novo, porque era diferente. E aí, quem realmente estava gostando da parada, falou, velho, nem gosto mais, já passou. Sabe o que a gente sempre fala na parte de comércio e criação de produto? Primeira venda, cara, é muito fácil. Talvez não nos dias de hoje, sabendo que a régua ela aumentou bastante por parte de várias marcas. A primeira venda ela é fácil, a recompra ela é muito difícil. E algumas coisas elas se sustentam com a recompra, mas ao longo do tempo, numa segunda recompra, terceira, a pessoa já vai vendo o que aquilo realmente faz sentido para a vida dela, né? Porque envolve diversos fatores. E é isso. Patrick, você quer fazer algum adendo ou é isso? Não, eu só queria dizer que eu acho que isso talvez seja também um comportamento meio que... talvez meio padrão do narguileiro. Acho que a gente é meio saudosista, sabe? A gente gosta de coisas que a gente acaba sempre voltando pro clássico, sabe? A gente vai ver, tipo, tenta uma mudança, o roche invertido, tenta, sei lá, um coletor de melaço no meio da central. Mas no final sempre acaba sendo um arguile com um roche em cima, com uma essência no roche e os carvõezinhos em cima. Vou trazer possibilidades que vocês podem comparar e conto com cada um nos comentários. Um churrasco. Existe um churrasco com carvão, o tradicional. Existe o churrasco a gás. Existe churrasco carvão de coco também, né? Que é de mesa, né? Com umas churrasqueiras diferentes. Churrasqueira portátil. Que não é aquela pequenininha com os pés que você pega pelos pés e leva para qualquer lugar. Que essa foi a portátil, né? Não minha, na minha concepção, mas que eu vi ao longo da minha vida e muitas pessoas também. Tem tijolo, pegar aquele tijolo baiano, fazer uma baita numa churrasqueira, só botar a grelha e dar-lhe. Que é bem raiz. Então assim, tem a modernidade. Até que ponto é moderno, é eficaz? Qual o momento que altera a normalidade, o padrão? Se há um padrão ou não? Então tem várias perguntas a serem respondidas para a gente chegar numa conclusão coletiva. Mas os meus pontos trouxe aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, uma coisa que é padrão, você continuar ajudando o nosso trabalho utilizando o nosso cupom SACA lá no site da Sultan, 5% de desconto. Paga no Pix, mais 5, totalizando 10, e aí você tem aí valores ainda melhores do que já estão sendo praticados lá no site, tá certo? E não esqueça, comprando o Aluminium Skin Edition, um carvão Rainbow, você fortalece e muito aí para o nosso trabalho, sem contar que qualquer sabor de Zig, mas se você gosta de Red Lemonade, continue sendo Team Red Lemonade, que eu só tenho a agradecer pelo seu suporte. Fechado? Tamo junto e até o próximo vídeo.